Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Wake Up Drops Céu da Semana, para essa semana que vai do dia 21 a 27 de julho. E já aviso vocês que a gente tem uma semana super intensa, com início de processos importantes que vão reverberar aí por vários meses aí na frente. Mas antes da gente entrar de vez na nossa previsão, só lembrando que todos esses movimentos no céu, eles fazem interações específicas com o nosso mapa que nos fazem sentir mais intensidade ou menos intensidade nesses processos. Então, se você quer entender como isso está te afetando, em que momento de ciclo você está, entender mais o contexto em que você está inserido nesse momento, é só me chamar que a gente faz uma leitura de mapa personalizada, tá bom? Então, essa semana começa com um aspecto que já vem da semana passada, que é Vênus quadrado Marte. Esses 2 planetas em briga no céu representa o feminino e o masculino em tensão. E isso pode se manifestar de várias formas, como brigas de casal mesmo, brigas com sócios, impulsividade com gastos e um pouco de descontrole nas finanças, então vale a atenção nesse setor. E muitas vezes a gente sente essa disputa interna, o nosso lado masculino e feminino não está conversando muito bem. A parte delicada, acolhedora e aquele impulso, aquele guerreiro interior que mora dentro de nós, eles não estão conversando muito bem. E considerando os signos envolvidos, pois a Vênus está em Gêmeos e o Marte está em Virgem, essas disputas elas vão muito para o âmbito mental, discussões mesmo, e esse Marte em Virgem, ele pode se tornar muito crítico, onde a gente fica apegado nos detalhes e esquece o contexto maior. Então, uma boa dica para o período é a gente ter calma antes de tomar decisões, cuidado com a impulsividade e observar se a gente não está se apegando muito em algo pequeno. Sempre que tentar comparar a situação que nós estamos vivendo e colocá-la num contexto maior. Será que isso é realmente importante? Será que esse detalhe importa tanto? Será que eu não estou apegado a coisas que, no final das contas, não fazem tanta diferença? Então fiquem atentos com esses movimentos na semana. E agora vamos falar do nosso protagonista da semana, que será o Sol. O Sol ele vai ativar vários aspectos no céu que vão trabalhar em conjunto, e isso trará mudanças, movimentações, reverberações bastante importantes aqui para a gente. Então, o que acontece? Começando por aquela conjunção que eu estou falando o ano inteiro para vocês, ela está no auge da conjunção que ela forma nesse momento. Ela não faz conjunção exata, então isso indica que o processo está no início, ele ainda não vai ter sua finalização e sua conclusão. A conclusão só vem quando esses planetas ficam conjuntos de fato e o mais rápido ultrapassa o mais lento. Isso só vai acontecer dia 20 de fevereiro, mas a gente tem um start, um vislumbre, uma amostra do que está por vir. E esses 2 planetas, eles estão saindo de Áries e voltando para Peixes. Então, é um momento super forte da gente visualizar o novo, porque Áries representa isso, e ter que finalizar o velho. Então, esses 2 planetas saindo do primeiro signo do zodíaco e voltando para o último, representa essa necessidade da gente realmente finalizar processos e se abrir para o novo. É analisar, fazer um balanço da sua vida para entender quais são as atitudes, relacionamentos, trabalho, lugares que não estão mais funcionando na sua vida e que precisam ser reciclados. Porque para algo novo surgir, a gente precisa criar o espaço, cortando e reciclando o que não está funcionando mais na sua vida. Então, daqui até o fim do ano, nós teremos muito esse tipo de energia no ar e vai ser difícil escapar dos cortes necessários. A vida vai te colocar em situações, ela vai te provocar, para você conseguir enxergar os obstáculos que estão te impedindo de crescer e de evoluir. E como esses planetas, eles representam o nosso coletivo, nós vamos enxergar essas energias nas nossas estruturas sociais. Então é bom a gente se preparar para um tempo aí mais turbulento, onde vai ficar bem claro que algumas estruturas, regras, formas que a gente se organiza aqui na sociedade, ela não faz mais sentido e que elas precisam ser revistas e reformuladas. A última vez que essa conjunção aconteceu foi em 1989, onde houve a queda do Muro de Berlim. Então, um processo parecido está acontecendo. E como eu falei para vocês, essa conjunção ela só vai ficar exata dia 20 de fevereiro,
onde vai ter esse marco, mas esse processo ele já está em andamento. Então, todos esses movimentos caóticos, essa loucura que nós estamos presenciando nas notícias, elas fazem parte desse desmonte geopolítico e social. Então, todas essas estruturas sociais que já parecem um pouco fragilizadas, elas vão sofrer pressão e até entrar em colapso, principalmente naqueles lugares onde as pessoas já estão muito decepcionadas, já estão muito cansadas da forma como a coisa está sendo feita e está sentindo que não está sendo justo. Lembrando que Plutão está em Aquário. Aquário fala dessas revoltas, da gente entender coletivamente o nosso poder e reivindicar por ele. Então esse processo ele pode funcionar como uma espécie de rompimento de barragem, sabe? Onde você tem um ponto fraco que é pressionado e a partir dele você tem o colapso, o rompimento de toda uma barragem, de todo um sistema. Então, o processo que está se montando aí no cenário geopolítico mundial, não é pouca coisa, pessoal. As coisas vão mudar bastante. E como toda essa conjunção, como eu falei para vocês, acontece entre peixes e ares, a gente está falando de um processo, de um movimento de finalização e de início de ciclo muito maior do que esse que aconteceu em 89, quando caiu o Muro de Berlim. O fato disso acontecer entre ares e peixes traz mais uma camada, mostrando que a gente está finalizando algo muito importante e que a gente vai começar a se organizar e se estruturar de uma maneira muito nova. E aqui eu acho que vale uma dica, uma orientação para nossas atitudes, porque todos esses planetas iniciando esse processo em Áries, quanto mais a gente estiver alinhado com essa energia, mais a gente consegue aproveitar o flow. Então, uma das maiores qualidades, das marcas de Áries, é essa confiança profunda que ele tem e até inocente nos novos começos. Ele não pensa muito, ele vai e faz. Então, quanto mais a gente conseguir ter essa atitude dentro dos nossos projetos, da nossa vida, dos processos que a gente quer iniciar, da vida que a gente quer viver, mais a gente vai conseguir romper aí as barreiras do passado, tanto coletivamente quanto nas nossas vidas pessoais. Eu acho que pelas conversas que eu tenho tido com as pessoas, tá todo mundo um pouco vivendo essa questão de fins e inícios, sabe? Então não tenha medo, tenha coragem, vai com fé na nova vida que você quer viver, porque tem todo um portal astral se formando para isso. Então, se eu fosse você, eu não deixaria essa oportunidade passar, porque se a gente continuar nos velhos padrões a partir do ano que vem, vai ficar cada vez mais desconfortável. E continuando com essa formação no céu, essa conjunção Saturno-Netuno, ela faz um excelente aspecto com Plutão, nosso planeta da transformação, e Urano, que traz inovações. Então, é um flow energético dos planetas lentos que apontam para uma transformação muito positiva para nós, onde a gente tem a oportunidade mesmo de mudar, transformar e evoluir. Então, eu sei que o contexto que nós estamos vivendo parece muito pesado, mas acreditem em mim, tudo isso vai ser para a gente conseguir expurgar tudo que não está funcionando e se abrir para uma realidade muito nova. E como eu falei para vocês, o Sol ele é o grande protagonista e ele vem ativar esse aspecto. E o sol, ele representa a nossa consciência, ele ilumina por onde passa. Então, todos os processos que já estão aí um pouco inconscientes, eles vão vir à tona agora. E este sol, ele vai fazer uma oposição a Plutão. Ele ativa positivamente essa conjunção Saturno, Netuno e Urano e se opõe a Plutão. Então, essa oposição Sol-Plutão, ela traz uma energia de tensão, ela traz à tona as nossas sombras, ela traz à tona conteúdos que estavam no nosso subconsciente e coletivamente a gente vai ver disputas de poder rolando bem forte aí nesse período. Mas esse mesmo Sol ele faz um aspecto positivo com Urano e Saturno-Netuno. Então, toda essa tensão, essa parte negativa, talvez essa pressão que a gente possa sentir aí nos próximos dias, é aquela pressão para a gente sair dessa zona de conforto e ver que às vezes a gente está aceitando pouco da realidade. A gente está muito apegado a coisas que são confortáveis, mas que não funcionam mais. E que existem outras possibilidades que podem ser muito positivas para nós. E como eu falei, a energia ariana da coragem é essencial. Não tenha medo. Não tenha medo de encarar suas sombras. Não tenha medo de tomar as decisões e fazer os cortes necessários para sua vida, porque pode ser difícil agora, mas vai ser muito melhor lá na frente. Tem um mundo novo, tem uma nova realidade, tem outras possibilidades que são muito melhores que você está vivendo agora. Não aceite pouco da realidade. Acho que essa é uma das grandes mensagens que a gente pode absorver dos céus essa semana. E, só para colocar a cerejinha do bolo, no dia 24 nós temos a lua nova.
A lua nova é a conjunção entre o Sol e a Lua. Então, a Lua também vem para marcar esse processo, para ativar essas configurações. E, estando a lua nova se iniciando dentro dessas configurações, toda essa descrição que eu trouxe para vocês, ela vai valer por todo esse ciclo, porque essa é a marca, é esse tipo de semente que vai ser plantada agora. Então, pessoal, é uma semana bastante importante, a gente está num período muito importante e intenso. Mais para frente a gente vai sentir um certo alívio, mas eu acho que quanto mais consciência, clareza e coragem a gente tiver aí nesse próximo mês, melhor vai ser para a gente lá na frente, sabe? Não procrastina, não empurra com a barriga, porque vai valer a pena esse esforço agora. E para finalizar, eu acho que vale a pena falar que o Sol ele entra em Leão no dia 22 e dia 24 ele forma essa lua nova em Leão. Então a gente vai entrar nessa temporada leonina. Então toda aquela energia mais introspectiva, mais recolhida, internalizada de Câncer, vai dar lugar a uma energia mais externa, onde a gente consegue olhar para nós com mais brilho, a gente tem um pouco mais de prazer da vida, tem um pouco essa vibração no ar. O Leão, ele é um signo muito alegre. Nas suas vibrações mais elevadas, é um signo que tem prazer na vida, que consegue olhar pelo lado bom, um signo que é muito generoso. Então, a gente vai sentir a vida nos convidando um pouco mais para fora e colocando os nossos talentos para jogo, os nossos talentos no palco da vida, porque isso está muito ligado ao arquétipo do leão. Então, bora aproveitar essas vibrações e plantar com muita consciência e coragem as nossas sementes nessa lua nova, tá bom? Então, uma ótima semana para todos nós. Cuide da sua vibração e do seu coração e nos vemos no próximo Wake Up Drops Céu da Semana. Até lá!